Olá! Hoje nós vamos falar sobre frustração e rejeição. Quando falamos desses dois temas, parece que não tem nada a ver com performance. Pelo contrário, os dois temas têm a ver com o poder no foco na alta performance. E agora eu vou falar sobre frustração. Frustração é um presente para nós. Frustração é resistência. Frustração é dor. Frustração é estresse. Eu preciso. Você precisa. Imagine um jogador de futebol com um time que joga melhor do que ele. Com um jogador que faz jogadas melhores do que ele. Que fazem gols melhores do que ele. O que eu faço? Isso é bom, porque vai me desafiar. Vai me fazer ser melhor. Imagina que tudo que eu fizesse fosse bom. Aonde eu chegasse, eu fosse melhor. O que eu tenho que aprender? Imagina se na vida não tivesse desafios. Se na vida tudo fosse fácil. Se na vida não existisse estresse. Como que seria? Imagina quando você fosse malhar e quisesse levantar um peso e não fosse tão forte, estressando seus músculos. Isso tudo precisa de frustração. Vem comigo. Pessoas bem-sucedidas, você vai descobrir que pessoas de sucesso, todas, sem exceção, ou elas vieram de baixo, ou elas fracassaram uma, duas, três, diversas vezes até chegar no topo. E sabe o que elas têm em comum? O aprendizado. Frustração te leva ao aprendizado. Imagine você numa praia, no sol quente, com a areia quente, as pessoas não correndo, se movimentando. Isso é frustração. Eu tenho um caso de um cliente meu. Ele tem 5 empresas no ramo alimentício. Montou a primeira, quebrou. Montou a segunda, quebrou. Montou a terceira, quebrou. Montou a quarta e a quinta e quebrou. Você sabe o que ele fez? Não desistiu. Ele continuou. E na 6ª empresa, hoje, ele já tem 9 unidades. Tudo porque ele soube lidar com a frustração. Hoje, ele está rico, na abundância, milionário. E sabe qual é a diferença dele para os demais? Que ele não focou no problema. Ele focou na solução. As pessoas, mediante as frustrações, elas focam no problema. Imagina se ele tivesse parado de tentar. Me recordo também de uma pessoa que foi fazer um concurso, sabe? Primeiro ano do concurso, ela não passou. O segundo ano do concurso, ela também não passou. E ela não era concurseira, não. Ela só queria passar para ser juíza de direito. E sabe o que aconteceu? Ela desistiu. Você sabe por que ela desistiu? Porque ela não soube lidar com a dor da frustração. A dor da frustração foi maior do que ela. Pessoas que não sabem gerenciar a frustração, elas não vão chegar a lugar algum. Isso mesmo. Quantas pessoas pegaram meu treinamento? Quantas pessoas foram treinadas por mim? Pegaram meus conteúdos? Alunos, empresas, amigos. E falam até que o material não era meu. O que eu fiz? Eu me frustrei? Sim, mas eu foquei na solução. E assim deve ser você. Porque pessoas bem-sucedidas, elas não focam no problema. Elas focam na solução. A frustração, ela, quando tem pessoas que têm inteligência emocional, sabe o que elas fazem? Elas sabem posicionar e direcionar o seu foco. Quanto mais inteligência emocional você tiver, a frustração você vai saber gerenciar. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu lembro do meu primeiro relacionamento, onde que não deu certo, sabe? Sabe o que eu fiz? Eu parei e fui ver qual era o meu aprendizado. Eu percebi que eu poderia ser um melhor companheiro, um melhor marido, porque eu aprendi que eu poderia ter novos comportamentos, novas atitudes, novos pensamentos. Por isso, a frustração, ela é precisa. Isso me faz lembrar de uma coisa. Vocês sabiam que os pais e as mães destroem seus filhos? Mas como assim, Fernando Paixão? Isso mesmo. Sabe aquela criança que
Quando uma professora chama a atenção, não pode chamar a atenção do meu filho. Meu filho não pode se frustrar. Sabe aquela criança que quando tira uma nota ruim, o pai fala, coitadinho do meu bebezinho, ele não pode tirar nota ruim, fica assim não. Pois é, você está destruindo o seu filho. Porque quando esse bebezinho, quando essa criança crescer, será que ela vai estar preparada para os desafios, para as frustrações, para as quedas? Sabe o que vai acontecer na primeira frustração que ela tiver? Ela vai cair. Ela vai querer se suicidar. Porque ela não foi preparada para aquilo. Será que ela está preparada para o mercado de trabalho? Será que ela está preparada para a competição? Para ser esnobada? Para ser chacota? Então você que é pai e que é mãe, não fica olhando para o seu filho como coitadinho. Não. A frustração vai preparar ele para ser mais resistente. Porque quanto mais frustrações você tiver, mais preparado você vai estar para as adversidades que vão aparecer na sua vida. Então para de falar que seu filho é coitadinho, que ele não pode fazer aquilo, que ninguém chama a atenção do meu filho, que meu filho não pode tirar nota ruim. Se isso acontecer e continuar, você já sabe que resultado e aonde vai dar. Será que essas pessoas nunca tiveram frustração? Será que essas pessoas estão preparadas para uma maratona ou para uma meia maratona? Será que você está preparado para os desafios que o mundo vai te dar? Por quê? Frustração é aprendizado. Diante de tanta dor, diante de tantos ressentimentos, diante de tantas adversidades, será que você está preparado? Será que você está preparado para uma sociedade com pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm atitudes diferentes, que têm gostos diferentes? Será que você está preparado para as pessoas divergirem da sua opinião, do que você acha, do que você pensa? Pois é, isso é a frustração. O feedback da vida. Como assim, Fernando, o feedback da vida? Isso mesmo. A vida nos proporciona fracassos, perdas, decepções. Para que isso? E eu entendi muito isso na minha vida. Que até meus 30 anos de idade, a sucessão de fracassos, de erros que eu tive, eu comecei a analisar que o problema não eram as pessoas, não eram as empresas, não era o patrão, era eu. Eu precisava errar. O erro era meu. Que ninguém era culpado. Que tudo que eu passei foi porque eu fui lá e errei. E eu fiquei pensando, com que fim a vida me fez isso? Simples, para mostrar que se você quer construir um império, será necessário uma sucessão de frustrações, uma sucessão de fracassos. E eu vou contar algo que eu já falei mundo afora e até mesmo internacionalmente, e algo que você não deve saber sobre a minha vida. Até meus 34 anos, a minha vida foi pautada em erros, fracassos, perdas. Sabe? O maior fracasso que eu tive foi quando eu fiz o meu curso na Califórnia. E eu voltei com aquele certificado internacional. E quando eu cheguei no Brasil, eu não consegui um cliente. Estava passando mais dificuldade financeira de que antes de eu ir para lá. Eu falei assim, não é possível. Onde é que eu estou errando? O que está acontecendo? Como pode? Estudo e continuo fracassando. Ali eu percebi que esses fracassos eram para uma única coisa. Para eu crescer. Para me fortalecer. Para me deixar mais resistente, mais sábio. E eu entendi que todas as frustrações, erros e decepções que eu tive mudou minha mentalidade, me tornou mais humilde, a ponto de eu querer fazer isso também com as pessoas em minha volta. Pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu passei. Se frustrando, tendo perda, estudaram, mas não estão crescendo. E ali eu percebi a minha missão. Assim como eu estive no poço, hoje eu ajudo as pessoas a saírem de lá. Eu quero que você reflita agora. Quais são as suas 5 maiores frustrações? Escreva aí. Enquanto vamos conversando, escreva. Qual foi sua primeira grande frustração? Sua segunda grande frustração? Terceira? Quarta? Quinta? Qual foi sua recentemente grande frustração? E sabe qual é o melhor? O que você aprendeu com ela?
O que você mudou? O que você se modelou? O que você teve que repensar? Porque somente assim você vai conseguir evoluir. Então, não tenha medo de frustração. Não tenha medo de perder. Não tenha medo de fracassar. Porque isso tudo vai te direcionar para um só lugar. O seu crescimento e aprendizado. E falando de frustração, eu vou falar algo derivado da frustração. Sabe? A rejeição. Pois bem, quando fala de rejeição, falamos de não. O ouvir o não. Pessoas bem-sucedidas, elas não se incomodam em ouvir não. Sabe? Ela não fala eu não quero, eu não gosto. Elas convivem intimamente com o não. Sabe por quê? Porque o não ela já tem. Então eu vou trazer duas conotações para vocês. A primeira, ouvir o não. Está numa fila de um emprego e você ouviu não está apto à vaga. Aí você vai embora para casa. Chegou numa empresa, não vou te admitir. Essa é a primeira parte, ouvir o não. E a segunda, conviver com esse não. Por que eu não passei nessa vaga? Por que eu não me encaixei nesse perfil? Por que eu não sirvo para a sua empresa? Você já parou para pensar nisso? Porque o não tem dois caminhos. Um é ouvir ele. Geralmente as pessoas não gostam de venda por conta disso. Leva não, 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 uma sucessão de nãos. Mas o pior é entender por que esses nãos os acarretaram. Cada não que você analisa, que você é rejeitado, vai te dar, além do aprendizado, mais um feedback para você entender como levar o sim da próxima vez. Vou contar uma história para vocês de um funcionário. Um funcionário queria ser promovido e levou um não. Ele era representante comercial. E ele foi lá no chefe querer saber por que ele não estava apto a ser promovido. Ele começou a estudar. E ele falou assim, olha, vou te dar uma oportunidade. Ele foi lá, fez uma relação de cliente. Sabe o que é o mais engraçado? Ele fez uma relação de cliente que já tinha sido rejeitados, levaram não dos outros representantes. E quando ele mostrou a lista, como assim? Lista de clientes que já levaram não, você não vai conseguir. Ele, se eu conseguir fazer esses clientes falarem sim para mim, eu estou apto para a vaga. E assim ele começou. Sabe por que ele escolheu 12 clientes que já tinham ouvido não? Porque ele já tinha 12 alternativas e objeções já certas para ir contra e vender o produto dele. E assim ele fez. Ele foi em cada um. E no primeiro que ele foi, ele falou, eu não vou fazer anúncio na sua revista. Eu não vou. Ele, tudo bem. Voltou, foi de novo. Mas você é chato, você persiste. Sim. Então, eu posso possibilitar assim, assim, assim. Terceiro não. No quinto não, cara. Tá bom. Eu vou fazer o anúncio. O que te garantiu fazer isso? E ele falou, cada não que você me dava, eu analisava e via onde estava o meu erro e não o seu erro. E ele foi se aperfeiçoando, foi fazendo alta performance e ele entendeu que cada não que ele levava preparava ele para um sim a longo prazo. Então a rejeição, ela é muito boa, porque a rejeição te performa. A rejeição vai fazer você ser melhor a cada dia. A rejeição vai fazer você conviver com um não que você já tem e sim em busca do seu sim. Espero que eu tenha contribuído. E se fez sentido esse vídeo, compartilha. Deixa aqui o seu comentário. E até o próximo.